Olá, pessoal, bem-vindos a Innerview, o programa de entrevistas da Inner com executivos excelentes para quem quer entender como se desenvolver rumo à excelência. E, é claro, saber que competências esses ícones valorizam e buscam nos profissionais que trabalham com eles. E hoje a gente vai conversar com o Alan Pimenta. Ele é LinkedIn Top Voice, podcaster no podcast Papo de Líder, professor e diretor da Escola de Negócios, e como se já não tivesse bastante coisa para fazer, ele é gerente sênior na área comercial da Natura. Bem-vindo, Alan. Olá, Yuri, obrigado pelo convite, estamos juntos aqui. Vamos lá contribuir um pouquinho para esse papo. Maravilha. Bom, Alan, vamos começar você explicando o que você faz, como é que você arruma tempo para fazer tudo isso. Deixa a galera te conhecer um pouco primeiro, né? Disso tudo que você faz, como é que você organiza, como é que você prioriza, o que você considera a sua atividade principal. Fala um pouquinho aí do que você faz para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Na verdade, não arrumo tempo, eu organizo ele aqui porque é encaixando cada coisa no seu lugar, sabe, Yuri? Eu sempre acordei muito cedo, então eu já começo bem cedo produzir minhas coisas. Meus primeiros 90 minutos são só para mim, e aí depois eu já começo a trabalhar aqui produzindo conteúdo, escrevendo para as redes sociais, gravando. Eu gravo vídeo todo dia, todos os dias nas minhas redes eu solto uma provocação, e maior parte do meu tempo, minha atividade principal é esse meu trabalho com a Natura. Eu tenho uma equipe de 15 gerentes, né? E essas 15 gerentes, elas gerenciam mais de 100 líderes de negócio e 34 mil consultoras. Então, é uma equipe muito grande, vamos dizer assim. E a gente tem desafios todo santo dia. Cada dia parece que é um dia inédito na nossa vida aqui, né? De enfrentar esse dia a dia que todo executivo sabe que tem, são problemas, são novidades, são inovações que a gente precisa ir enfrentando. O trabalho que eu faço de podcast, ele está focado nessas provocações, então são pílulas diárias, então todo dia tem podcast. Eu já estou no episódio, hoje eu soltei o episódio 517, já tem bastante tempo aí nessa toada, né? E dele nasceu a Escola de Negócios, que é a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que hoje a gente tem uma aula semanal aberta em todas as redes, e de tempos em tempos, aí eu vou encaixando aqui, vou me organizando, eu faço alguns cursos abertos e também alguns cursos fechados, bem focado no profissional. Eu não presto esse serviço para empresas, então meu negócio é focar no líder, na pessoa, sabe? E sobra bastante tempo aqui para também eu estudar, que eu preciso me atualizar, eu preciso trazer coisa nova para todo mundo. Eu tenho tempo de qualidade aqui com minha família sempre, então a gente sempre almoça junto, eu estou 100% presente, a gente sempre janta junto, a gente faz muita coisa junto, a gente sai, vai para um café, às vezes no meio da tarde, a gente consegue ir organizando e priorizando aquilo que importa, né? Então, é tudo um exercício de organização e priorização. Basicamente, é tirar o que não importa do caminho, né? Legal, olha que coincidência. Toda semana eu leio um livro, essa semana eu estou lendo um livro, não sei se você conhece esse, chama Time Management for Mortals, 4,000 Weeks. Se a gente vive até os 80 anos, a gente tem 4.000 semanas de vida. Né? Pelo jeito, você está conseguindo fazer tudo se encaixar bem nas suas 4.000 semanas aí, né, Alan? Mas precisa ser, sabe, Yuri? Eu percebi isso, nos últimos anos eu já morei em alguns estados. Quando eu fui morar em São Paulo, agora eu estou em Minas Gerais, tá? Eu estou em Belo Horizonte, que é minha terra natal. Depois de um bom tempo eu voltei para cá. Quando eu fui morar em São Paulo, que eu trabalhei na área interna da Natura, eu tinha muitas interfaces e eu sou muito hiperativo, eu sou uma pessoa, naturalmente eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então eu quero fazer tudo ao mesmo tempo agora. E eu percebi que as coisas não estavam cabendo no dia. E eu precisei dar essa organizada, sabe? Então, eu tenho muito olhar assim, eu tenho 168 horas essa semana. Do mesmo jeito que você, do mesmo jeito que o Bill Gates e que o mendigo da rua de baixo. A diferença entre nós é que cada um usa elas de um jeito. Então, eu preciso encaixar. Eu preciso saber, assim, eu tenho que escolher muito bem o que eu vou fazer em cada uma dessas horas, porque, como diz, né? Não adianta chegar lá aos 80 e falar assim, eu deveria ter feito isso. Não. É agora.
É agora o que é relevante para mim neste momento de vida também, né? Que é diferente do que era 10 anos atrás, diferente do que vai ser daqui a 10 anos. Claro. Então, é fazer essas escolhas, né? Agora, você, quando estava falando de tudo que você encaixa aí na sua agenda, uma das coisas que você falou, que é muito o foco do nosso bate-papo aqui, é que você precisa achar um tempo para aprender coisas, né? Como você compartilha conhecimento, você precisa se desenvolver. Conta pra gente, como é que você se desenvolve? Eu estou vendo um monte de livro aí atrás de você, mas além dos livros, que outro recurso você usa? Cada pessoa gosta de aprender e se desenvolver de um jeito. Qual que é o seu jeito, Alan? Olha, o meu jeito é combinando coisas, sabe? O livro é o principal. Acho que eu sou... Às vezes eu compro mais livro do que eu dou conta de ler. Esse aí já vi que vai para a lista, porque é um dos assuntos que eu devoro o que aparece, sabe? E o livro, ele é para mim, é um principal, porque às vezes você pega em 200 páginas o que a pessoa fez nos últimos 10 anos, por 40, 50 reais. Você não acha condensado nesse custo-benefício nada na vida, né? Uhum. Mas eu sei que ele não pode ser o único. Então, eu gosto muito de ouvir podcasts, por isso que eu acabei fazendo o meu, uns 5, 6 anos atrás, muito antes de vir essa onda de bate-papos como podcast, né? Eu já consumia bastante, então, por exemplo, o podcast me acompanha durante a atividade física, me acompanha quando eu estou dirigindo, me acompanha às vezes quando eu estou fazendo alguma atividade mais manual. Por exemplo, aqui uma vez por semana aqui sou eu que faço o almoço, com fonezinho e ouvindo um podcast ou um audiolivro. Gosto bastante. Eu era muito mais piolho de curso presencial, sabe? Mas com o tempo acho que eu fui ficando ranzinza. Então, hoje em dia, os últimos que eu participei, eu não aproveitei tanto. Mas ali eu consigo, além de pegar o conteúdo, eu consigo interagir com as pessoas e entender o que cada uma delas está passando com aquele assunto. Também complementa muito. E hoje eu tenho conseguido fazer isso bastante no online também. Então, no online eu estou também igual livro, eu compro mais curso do que eu dou conta de consumir. Legal. Então, principalmente livro e muitos cursos online, é isso? Online. E podcast, audiolivro também compõe bastante esse conhecimento. Eu ouço bastante mesmo. Existe uma diferença entre o conhecimento mais estrutural que você adquire e a atualização, saber o que está acontecendo, as notícias, são coisas diferentes. Quando você fala com relação a notícia, a estar informado sobre o que está acontecendo, por exemplo, o mercado da Natura, o que os concorrentes estão fazendo, ou seja, essa informação mais quente, onde você vai buscar essas informações, Alan? Olha, uma coisa que eu parei de ver esses noticiários padrão que a gente tem por aí, né? A mídia tradicional faz bastante tempo que eu não vejo e não acompanho mesmo. Eu montei aqui para mim umas newsletters baseados em alguns links, né? Eu puxo o RSS aqui para os assuntos que me interessam. Então, uma vez por dia, e assim, durante pouquíssimos minutos eu dou uma corrida de olho para ver o que tem de relevante. Os assuntos relacionados ao meu mercado, quando eu penso na Natura, eu recebo todos os dias também um informativo que é produzido por uma área interna que é Natura na mídia. Então, eu consigo ver também algumas coisas interessantes relacionadas ao mercado, concorrência, etc. Mas eu sempre falo o seguinte, eu vejo às vezes as pessoas dizem, não, tem que estar sabendo o que está acontecendo em tempo real. Não, o que é importante você vai ficar sabendo. E às vezes a pessoa gasta muito tempo se informando, e essa atualização de notícia, do quente, eu gasto muito pouco tempo nela mesmo. Eu diria que menos de 10 minutos no dia. Às vezes algum assunto mais interessante que eu vou dando uma mergulhada, tipo, aconteceu alguma coisa, eu li a manchete. Opa! Aí eu vou procurar mais gente falando sobre aquele assunto. Então, alguns assuntos que às vezes eu gasto um pouquinho mais de tempo, porque é do meu interesse. Mas, em geral, a informação quente do dia é bem rápido mesmo, sabe? E aí vou acompanhando mais as tendências mesmo. Tem bastante gente, né, Alan, que está fazendo essa dieta da mídia tradicional e procurando se concentrar em outras formas de se atualizar, né? A gente tem visto bastante gente fazer isso, essa é uma tendência. Agora, quando você olha para a sua história de desenvolvimento, né? Desde que você fez a faculdade, foi a Federal de Minas, não foi? Fiz a FMG, isso. E aí, vários cursos, etc., até um curso nos Estados Unidos. Quando você olha a sua história de aprendizado toda,
Teve algum momento de virada? Teve algum momento que você fala, poxa, esse curso, esse livro, ou essa experiência profissional foi o elemento que teve um peso especial na minha formação? Tem algum evento, curso, experiência profissional que você acha que é a pedra fundamental do seu desenvolvimento ou que teve um papel especial no seu desenvolvimento? Olha, de bate-pronto me vem 3 aqui na cabeça, tá? Mas com certeza cada um desses passos, ele virou alguma chave de uma forma geral. E talvez você me perguntar daqui a uma semana, eu vou lembrar de outros 3. Mas o primeiro, acho que foi logo que eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação porque eu tinha achado que eu tinha enrolado muito na faculdade. Então, fui empurrando esse curso com a barriga, não aprendi nada, e estou só trabalhando, meu foco era trabalhar, eu não ligava muito para a faculdade e tal. Terminei e falei, vou fazer um curso de pós-graduação que eu acho que não aprendi nada na faculdade. E aí me inscrevi num curso da Fundação Getúlio Vargas, e para mim foi um curso muito leve, que eu vi que eu já sabia tudo que estava ali, que eu aprendi muito na prática também, né? Tá bom. E aí, bem pouco tempo depois, eu comecei um mestrado, e fiquei sabendo desse curso nos Estados Unidos, na Universidade de Miami, que era um curso que eu conseguiria fazer junto. Então, fiz um mestrado e uma pós-graduação fora ao mesmo tempo. O curso ele era parte, na época eles estavam começando com o ensino à distância, então ele era parte online e parte presencial. E esse curso, ele me fez virar muita chave, então acho que a primeira chave é essa, que eu vim assim, escola não dá nada, e eu consegui conhecer muita gente diferente, e me conectar numa cultura diferente, né? Então, até então não conhecia os Estados Unidos, eu tinha viajado mais por aqui, nos países da América do Sul e tal, e foi uma experiência fantástica. No momento que eu estava fazendo novas escolhas de vida, eu tinha uma empresa, eu era gerente, igual mais ou menos hoje, eu era gerente logístico o dia inteiro, como Clark Kent, à noite eu era Superman, eu tinha uma empresa de produção de eventos e fazendo mestrado ao mesmo tempo, tudo. Eu sempre fui disso, de rodar muitos pratos. Quando eu tenho poucos, eu me enrolo com ele. Se eu tenho só um prato, ele vai quebrar. Agora um monte, eu vou dar conta deles. Eu preciso de muitos pratos para eu não sobrecarregar demais um prato. Eu entendi que eu funciono bem assim. Uhum. E aí, nessa época, eu decidi que eu precisava dar a virada. Então, essa parada para pensar e conhecer novas realidades me permitiu tomar essa decisão de, deixa eu rever isso tudo. Resolvi fechar minha empresa. Na época, terminei um namoro e mudei de Belo Horizonte e fui trabalhar na Natura. Então, virada de chave número 1. Mudança total. A segunda mudança, ela aconteceu quando eu fui morar em São Paulo. E aí eu já tinha um tempo de Natura, já tinha passado, já tinha morado no Rio de Janeiro, já tinha morado em Juiz de Fora, e fui trabalhar na sede da Natura. E tentando organizar as minhas coisas dentro disso tudo que eu estava fazendo. E aí eu tive um curso que eles me chamaram, inclusive, não era um curso que ainda estava acontecendo na Natura. Falaram assim, você gosta desse assunto, vem aqui que a gente está testando um curso novo, que talvez a gente traga para o nosso dia a dia. Era um curso de GTD, Get Things Zone, né, que é de faça a coisa acontecer, que é uma metodologia de produtividade. E aquilo me fez repensar meu jeito de fazer de uma forma que tudo começou a funcionar diferente de novo. Então, assim, eu repensei completamente meu jeito de fazer, porque eu apliquei aquilo de verdade. Eu peguei aquilo ali e falei assim, isso aqui é o que vai botar ordem na casa. Perfeito. Foi aí que eu consegui aumentar meu hábito de leitura, foi aí que eu consegui fazer mais coisas que eu fazia com qualidade, porque eu tinha ordem, eu tinha tudo organizado, né? É claro que de lá para cá eu fui aprimorando a técnica e fazendo ela ficar mais com a minha cara, mas eu apliquei do jeitinho que era ensinado, comprei o livro e falei assim, passo a passo, primeiro eu vou dominar a técnica, depois eu mexo nela. Perfeito. E o terceiro ponto foi quando eu fui morar em Florianópolis que eu comecei a comprar alguns cursos online. E aí eu comecei a entender um pouco mais, aí eu mudei da área de logística, passei pela área de serviços, foi quando eu mudei para a área comercial, fui morar em Florianópolis, isso já deve ter uns 6 anos, 7 anos, que eu comecei a consumir alguns conteúdos online e comecei a entender um pouco mais desse universo online. E aí eu comecei a querer também colocar o que eu fazia para fora. E eu fui pensando, quando eu mudei para Belo Horizonte, aí eu montei o podcast, comecei a produzir conteúdo e conversar com as pessoas e ampliar a bolha que eu estava. Então, acho que
Me vem na cabeça agora essas 3 grandes viradas de chave. Muito bom. Então, para mim, elas fizeram bastante diferença, sabe? Perfeito. Me chamou a atenção, quando você estava falando aí do seu período da pós-graduação, que você percebeu que você já tinha aprendido um monte de coisa na prática e que a pós-graduação ficou até mais fácil do que você imaginou. Sim. Hoje em dia, né, Alan, a gente fala muito sobre aprendizado na prática, as pessoas chamam de 70, 20, 10, né? 70% de tudo que a gente aprende no trabalho. Conta para a gente um pouco como é que é o seu jeito de transferir conhecimento do dia a dia para o teu universo cognitivo, né? Como é que acontece essa transferência? Como é que você aprende no dia a dia? Você, de alguma forma, organiza, compila essas informações? Você deixa elas irem fluindo? Como é que acontece? Você conversa com alguém? Como é que acontece o seu aprendizado na prática? Olha, Yuri, é um caminho que ele fica indo e voltando, ele é meio louco, sabe? Porque tem coisas que eu vou vendo na prática e falo, opa, isso aqui eu não conhecia. E aí eu vou pesquisar a teoria que está por trás daquela prática. E aí eu consigo ir embasando. Eu tenho uma obsessão grande para entender o princípio das coisas. Então, eu sempre tento entender o que está lá por trás. Eu acredito muito que quando eu entendo o princípio das coisas, qualquer coisa que vier parecida com aquilo, eu vou pegar mais fácil. Então, por exemplo, tem um monte de gente que aparece com um monte de técnica de gestão mirabolante, né? E aí, a hora que você vai olhar, fala assim, isso aqui é o bom e velho PDCA. Porque quando o princípio está dominado, vem com uma roupagem diferente, mas você vai olhando, vai colocando a mão na massa, e a hora que vê já está dominando. Fala, como que você está fazendo isso aqui? Se a gente ainda está no básico, você já está no avançado. Não, porque é a mesma coisa do anterior, eu entendi mais ou menos o que é. E aí fica mais fácil de chegar. Por isso que eu sou eu gosto disso, de pegar o que está sendo feito e tentar entender o que está por trás dele. E aí é a mesma coisa quando eu ouço alguma coisa nova, um conceito novo, ou alguma coisa que eu ainda não aprendi. Eu vou atrás também e falo assim, deixa eu testar isso aqui na prática. Eu levo para minha equipe, vamos fazer tal coisa, vamos ver como é que isso aqui funciona, e aí a gente vai levando para a vida real também num caminho inverso, né, disso tudo. Eu acho que isso para mim funciona legal. Muito legal. Mas parece meio louco, às vezes, quando eu tento explicar. Legal, você vivencia a experiência e depois busca o fundamento teórico. Né? Exato, isso. Porque muito se eu entender o princípio, de onde que veio aquilo, qualquer coisa mais ou menos parecida que for aparecendo, e a gente vê muita variação de coisas que já existem, inovação é isso, você pegar uma coisa que já existe, faz uma coisa, traz uma variação para aquilo ficar mais eficiente. Se eu já domino a base, pegar isso aqui que veio junto fica muito mais fácil, é muito mais fácil. Interessante, né? A gente, o ser humano, tem 2 formas básicas de construir conhecimento: dedução e indução. Né? E você usa esse mecanismo de indução, né, de sair da prática e ver como é que ele se aplica, como é que o conceito nasce da prática, né? Muito Sim. Legal. Muito legal. Eu gosto disso. Agora, me conta uma coisa, se você tivesse que dar algumas dicas de leitura, aí, considerando tudo isso que você já leu, etc. e tal, filmes, cursos, livros, tem alguns que são especiais ou que foram especiais na sua vida? É óbvio que, como a gente aqui vai ser, ao longo do tempo, ser visto e ouvido por pessoas de diferentes áreas, tem alguns livros, ou filmes, ou cursos que você acha que qualquer pessoa que esteja na área profissional dentro de uma empresa possa se beneficiar? Eu imagino que o Getting Things Done é um deles que você já citou aí. É um que você sugere para todo mundo ou não? E que outros você vê aí? Olha, eu acho que ele sim, porque ele é um que te ajuda a organizar essa bagunça que o mundo traz para a gente, né? O mundo traz muita distração e tudo muito desorganizado. A gente tem acesso a tudo, só que não dá para querer tudo porque não cabe. Então, esse do David Allen é um que vai fazer a diferença. Para quem nunca testou algum método de produtividade, de organização, ele pode assustar, né? Mas
Ele funciona muito bem. Vai com calma e vai seguindo o passo a passo que dá certo, dá bom. Uhum. Um outro que veio à minha cabeça, depois de um tempo ele pode parecer muito simples. Eu acho que eu li esse livro deve ter uns 25 anos atrás. Acho que eu não tinha terminado a faculdade, devia ter uns 18 anos, eu estou com 43, deve ter uns 20 e poucos anos atrás que eu li esse livro, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A pessoa que lê aquilo ali, por mais bobinho que às vezes pareça, fala assim, isso aqui é um livrinho de autoajuda simples. Duvido eu dó se alguém colocar aqueles 7 hábitos em prática, se não dá resultado também. Eu gosto muito dos conceitos daquele livro, tá? E um outro que veio aqui na minha mente agora também, na verdade eu gosto muito do curso, depois eu comprei o livro e vi que era mais ou menos a mesma coisa que o curso, que é o da Barbara Oakley. E eu tô lembrando dele aqui, ele tá bem fresco na minha cabeça, que eu sugeri ele na minha aula de ontem, tá? Ontem, nas minhas aulas de quarta-feira, eu sempre sugiro alguns livros no final, que é um livro da Barbara Oakley, que é o Aprendendo a Aprender. Que tudo tá mudando o tempo inteiro. Se tem uma coisa que todo mundo tem que saber, é aprender, desaprender e reaprender. Tem que ser rápido, tem que ser fácil. Claro. Então, ela tem esse curso no Coursera, que é um curso livre que tem lá, e tem o livro dela, que vale bastante a pena também. É basicamente a mesma ideia do curso. Quem gosta mais de livro, vai no livro. Quem gosta mais de curso, só ir lá, que está lá disponível também. Já anotei aqui o Aprendendo a Aprender, certamente vai entrar aqui na minha biblioteca também. Esse eu não conhecia. E o Stephen Covey, né, que é o dos 7 hábitos, eu costumo dizer que ele é o autor de autoajuda mais sério que eu conheço, né? Quer dizer, tanto os 7 hábitos é muito legal, quanto o 8º hábito, que é o outro livro dele. O 8º hábito, O 8º hábito, ele fala até mais de liderança do que os 7 primeiros, né? Exatamente. Os 7 hábitos. E você sabe um outro livro dele que eu gosto muito, que é The Speed of Trust, a Velocidade da Confiança. É um outro livro. Sim, são 13 princípios, ele é incrível. É incrível, né? Eu achei que era do filho dele. É verdade, é do filho dele. É do filho dele. Mas é excelente. É verdade. São princípios que o líder tem que dominar também. É bem legal isso. Ele tem o mesmo nome dele, né? Tem uma letrinha no meio lá só, Steven, sei lá o que, Covey. É verdade, o filho dele. Muito, muito bem lembrado. Mas é excelente, boa lembrança sua, eu gosto bastante dele também. Maravilha. O outro que eu indiquei ontem, já que nós estamos falando de livro e de aprendizado, eu indiquei ontem que ele está aqui do meu lado, que é o Ultra Aprendizado. Esse é bem legal também, que é do Scott Young. Não conheço também, vou anotar aqui. Ele foi traduzido tem muito pouco tempo. Ele em inglês é Ultra Learning, né? Basicamente o mesmo nome. Ele traz um método que ele criou para poder acelerar o aprendizado. Ele fala que dá para aprender uma língua nova em poucos meses, em menos de 6 meses. Então ele traz sugestões bem interessantes aqui para aprendizado. Eu gostei bastante desse livro também. Esse tem pouco tempo que eu li. Outra dica boa, vai entrar na fila, né? Já minha esposa me mata. Não tem lugar mais para pôr livro. Acabei de passar na portaria, adivinha o que tinha? Mais um pacotinho da Amazon. Tinha lá embaixo agora. Você deve eu comecei a empilhar agora na horizontal, porque não cabe mais, não tem mais estante. Tem que ir fazendo estante, Né? É muito gostoso receber os livros e Agora, a gente lê, aprende na prática para desenvolver competências. Que competências você, olhando o mundo de tantas perspectivas diferentes, né, Alan, como podcaster, como professor, como executivo, quando você olha para o mundo sob todas essas perspectivas, dentro da esfera profissional, você tem algumas competências que você julga particularmente importantes hoje em dia? Olha, tem algumas que acho que elas são angulares para todo mundo, que elas vão permitir outras coisas. Nós já falamos de 2 delas aqui, né? Produtividade e aprendizado. Então, duas nós já matamos no papo. Das três que eu vou achar aqui como as principais. A terceira é uma competência dupla, tá? Que é perguntar/ouvir. Porque quando a gente consegue fazer boas perguntas e ouvir de verdade, o mundo nosso vai ampliando, principalmente daquelas pessoas que nos incomodam e que têm opiniões muito diferentes da nossa.
são as que a gente não quer ouvir, que o que a gente está ouvindo vai incomodar, vai doer. Essas, quando a gente para ouvir e tenta entender o que tem por trás daquela verdade, por que eu estou enxergando uma coisa tão diferente de mim, a gente vai ampliando a cabeça, né? Vai ampliando o mundo. E quando a gente, eu sempre brinco que eu adoro perder uma discussão, né? Quando eu paro para ouvir e saio de lá com uma ideia diferente, aí é legal. Já valeu, porque assim, mesmo que o Alan novo, que é diferente daquele Alan que começou a discussão, saia de lá com valores que eu antes talvez não curtia em alguém, eu saí maior, porque eu peguei o que eu tinha e ressignifiquei e saí melhor do que eu entrei, mesmo que antes eu não admirasse alguém que tivesse essa ideia. Só que é preciso muito estômago, às vezes, para encarar algumas opiniões meio estranhas. E se parar, perguntar, ouvir, me interessar, às vezes vai. Humildade é importante, né, Alan? Para você poder... tem um ex-físico, que é um cara que estuda diálogos, né, chamado David Bohm, que ele fala que quando a gente entra numa discussão, a gente tem que fazer a suspensão das nossas convicções. A gente tem que esquecer um pouco do que a gente acredita para ter essa capacidade de ouvir o que o outro está dizendo. Muito, muito legal essa competência, perguntar e ouvir. E é curioso... O senhor Luiz Seabra, fundador da Natura, uma vez conversando com ele falou que quando ele começou o negócio da Natura, que ele ia atender as clientes dele, que ele não conhecia muito de cosmético, não conhecia muito do mundo feminino, ele precisava se esvaziar de si mesmo para se preencher do outro. Essa frase me pegou, assim, e é basicamente isso que você está trazendo, né, fazer essa suspensão. Muito bom. Suspensão das convicções, é verdade. E o Seabra falou de uma maneira mais metafórica, né? Ele é bem poeta. Muito legal, muito legal. É verdade, e olha só que interessante, né? Eu costumo dizer nos meus cursos que se Deus quisesse me dar de presente uma competência para que eu fosse o melhor do mundo nessa competência, eu pediria para ele a capacidade de fazer perguntas. Eu concordo com você que essa é uma das competências mais fundamentais. E você complementou bem, né? Porque também não adianta fazer pergunta se você não estiver disposto a ouvir as respostas, né? Então, exato. A capacidade de ouvir realmente é muito importante. E tem gente que é muito bom em fazer pergunta para fazer com que o outro chegue onde ele quer. Perfeito. E não era essa a ideia. Pode ser, mas não nesse ponto de eu conseguir alcançar o que o outro está enxergando e eu não posso fazer isso. Perfeito. Eu tenho que perguntar com realmente querendo entender, querendo enxergar, sabe? Uma curiosidade genuína, né? Verdade, é. Maravilha. Exato. Agora, pensando em termos de ferramenta de desenvolvimento, né? Quais são aquelas que você mais acredita? Vamos supor que você queira desenvolver uma determinada competência na tua equipe, né? Você disse que tem 16 pessoas, é isso? 15 gerentes, 15 mulheres. 15 mulheres. Você tem uma competência específica aí que você queira desenvolver, por exemplo, capacidade de fazer perguntas, você queira que elas sejam melhores nisso, ou qualquer outra. Que recurso você utilizaria se você fosse contratar uma empresa para te ajudar? Você contrataria um treinamento, um EAD? Você daria um livro para cada uma? Você faria uma discussão de livro? Né? Não necessariamente uma coisa, mas que ferramentas você mais acredita para o desenvolvimento das pessoas que estão dentro de uma organização? Olha, eu acredito que, primeira coisa, eu tenho que ter uma estratégia. Eu tenho que entender o que eu preciso buscar para, a partir disso, montar uma estratégia. Eu acho que o primeiro passo seria trazer alguém de fora, que às vezes o santo de casa não faz milagre, trago alguém de fora para falar daquele assunto que eu preciso que elas tenham uma base. Então, e dou claro aqui, ó, esse aqui é o mínimo que a gente espera de vocês. Isso aqui a gente precisa. Dou um contexto, né, do porquê daquilo, e a partir daquilo, daquele básico, eu começaria a provocá-las a buscar mais. E aí como? Trazendo o assunto recorrente nas nossas conversas, perguntando o que cada uma está fazendo naquele sentido, porque o que eu vejo muitas vezes é que a gente traz algum assunto, eu já cansei de eu mesmo levar um treinamento para elas, já montei 500 treinamentos aqui ao longo da minha jornada, é uma coisa que eu gosto de fazer, e às vezes eu levo o treinamento e aquilo não é sustentado no dia a dia,
ou não tem um contexto do porquê que aquilo é relevante, porque eu estou levando para todo mundo. Porque na hora que eu junto 15 gerentes numa sala, primeiro eu estou deixando de lado a individualidade. Cada uma está com aquele assunto em um nível. Uhum. Segundo, cada uma aprende de um jeito. Então, se eu estou tirando isso de lado, é porque tem outra coisa mais importante do que isso. Fala assim, esse mínimo que vocês têm que saber. Agora, a partir daqui é com vocês e nós vamos, durante X tempo, sustentar isso a partir do mais que vocês trouxerem. Então, eu gosto muito disso, de dar a base e a partir disso ir provocando a trazer mais. Aí pode ser eu fornecendo para elas um cardápio de sugestões de onde ela buscar, pode ter curso, pode ter livro, pode ter várias coisas, né? Alguma plataforma que tenha bastante conteúdo, ou coisas do tipo, para que elas consigam trazer e trazendo exemplos do dia a dia. Fala assim, ó, vamos combinar que nas próximas 2 semanas, cada uma vai trazer um case de execução disso que a gente falou. E aí a gente vai interiorizando, e essa coisa começa a funcionar como uma coisa natural, até ficar natural, né? Porque no início, quando não é natural, é forçado mesmo. Não vai, vamos forçando até ficar, vamos forçando difícil até ele ficar fácil. Né? Legal. A gente falou assim do que você gosta de uma maneira mais abstrata. Vamos tentar trazer para a prática. O que você tem feito com a sua equipe para as pessoas que estão assistindo a gente e que queiram desenvolver as próprias equipes, né? Você que estuda e divulga tanto o trabalho do líder, né? Para que eles possam se inspirar em você. É óbvio que cada um tem a sua situação específica, mas para eles terem uma referência, o que você tem feito com a sua equipe? Que tipo de atividade de desenvolvimento você tem feito com a sua equipe? Que metodologia você tem usado? Eu venho num sentido bem forte esse ano de simplificar, tá, Yuri? Então, desde o início do ano, eu tenho provocado elas muito nesse sentido, que a gente vem num movimento de sai do presencial, fica 100% digital e todo mundo distante, agora começa a reaproximar de novo, misturando o que entrou de novo do digital e querendo trazer de volta tudo que fazia no presencial, e mais um monte de estímulos de coisas interessantes que todo mundo quer fazer. Não faz bem nem para a saúde, querer fazer isso tudo. Então, eu estou, desde o início do ano, numa provocação de, assim, o que é relevante? E aí trouxe para elas, por exemplo, para discussão, o modelo de OKR, que a gente não adota como corporação, mas que simplifica muito o dia a dia, e principalmente os nãos que a gente vai dar, né? Porque onde que eu vou mirar? Aí tá outra coisa. Não, tá aqui? Tá no que a gente escolheu? Não. Então, não. Se não for um sim muito claro, deixa de lado. Então, na última reunião que eu tive com elas presencial, que deve ter 2 ou 3 semanas, eu dividi o dia em duas etapas, por exemplo. Na parte da manhã, a gente gerou discussão a respeito de alguns conceitos que são relevantes para o momento, 2 ou 3 conceitos, para poder fazer essa transição e construir a base do ano conceitual e comportamental, e à tarde a gente olhou para 5 ou 6 números para poder falar, esses são os números que nós vamos perseguir, como vamos perseguir. Sempre fazendo assim, vamos escolher no máximo 3 coisas para cada um. Então, esse movimento de simplificar, até para trazer mais saúde mental para as pessoas, para poder conseguir a gente ficar mais em paz com as coisas que a gente não faz, né? Que às vezes o que adoece não é o que a gente faz, é o que a gente não faz e fica, nossa, o que vai acontecer se com isso que caiu do caminhão? Perfeito, eu costumo dizer que a coragem para escolher está ligado à coragem para desescolher, né? Para dizer o que a gente não vai fazer, né? Exato. Tem a ver com isso que você está falando. E cada sim é um monte de não que ele carrega, né? É verdade. Uma última pergunta. Como é que você vê o papel do colaborador e da empresa no processo de desenvolvimento? A Iner aqui, a gente representa a Gallup no Brasil, então a gente tem acesso a um monte de pesquisa, e uma das pesquisas que a Gallup apresentou para a gente dá conta de que as pessoas no passado, elas iam para a escola para aprender, e depois elas passavam a vida na empresa aplicando o que tinham aprendido. E hoje, nessa pesquisa da Gallup, fica muito claro que uma pessoa, quando escolhe uma empresa para trabalhar, ela quer trabalhar numa empresa onde ela continue aprendendo. Ou seja, ela transferiu uma parte
da responsabilidade da escola para a empresa. Tá? Então, a empresa tem uma parte da responsabilidade e a própria pessoa tem uma parte. Como é que você vê essa dualidade? Como é que você vê o peso de cada uma? Das pessoas que estão nos escutando, o que elas devem esperar da empresa e o que elas devem fazer por elas mesmas? Como é que essas coisas se complementam aí na sua cabeça, Alain? Olha, como você disse, é uma simbiose, né? Não dá para existir um sem o outro. E aí, você falando da Gallup, me veio à cabeça duas metodologias da Gallup que eu sou muito fã. A primeira dos pontos fortes e a segunda do engajamento. A pessoa, primeiro, ela tem que se apropriar do que ela é. Então, partindo primeiro do colaborador, eu tenho que entender exatamente o que eu quero, o que eu estou buscando, o que eu tenho de talentos e eu preciso ir alimentando esses talentos. Alguns deles com o que a empresa me oferece. Aquilo que a empresa não me oferece, eu preciso buscar em outros lugares, tá? E mesmo com o que a empresa me oferece, se eu me alimentar só daquilo, eu vou estar alimentando igual todos os meus coleguinhas estão se alimentando. Se eu quero me destacar, também preciso buscar mais. Mas para isso eu preciso clareza, quais são os meus pontos fortes. Por outro lado, aí vem o lado da empresa. A hora que eu entendo aquela pirâmide de engajamento, que você deve conhecer bem, eu tenho aqui as condições básicas bem atendidas. Papel da empresa. Eu preciso garantir que as ferramentas que ele usa estão funcionando, que está claro o que eu espero de cada um. Eu preciso gerar um ambiente que seja fácil da pessoa produzir, para então eu começar a puxar outras coisas, por exemplo, as pessoas se conectarem e buscar significado, e aí eu vou provocando as pessoas, primeiro trazendo esse conhecimento em forma de treinamento, em forma de novos projetos e coisas que eu vou envolvendo as pessoas, para elas buscarem também essa vontade de crescer. E aí, nessa provocação, eu vou entregar um pedaço e vou fazer com que a pessoa busque outro pedaço. Se eu dou tudo, geralmente quando a gente ganha, a gente não valoriza tanto, né? Se eu dou um pedaço e provoco assim, ó, isso aqui é só um pedacinho, vai além, mas aí é com você. Eu acho que aí as coisas vão se alimentando. E quando a empresa consegue ter conversas, proporcionar conversas, né, isso vai muito pelo papel do líder, de cada um dos líderes, mas a empresa ela pode fomentar esse ambiente de conversas muito frequentes e muito francas. Dá espaço para as pessoas falarem aquilo que elas acreditam, o líder dá feedbacks muito bem estruturados para as pessoas reconhecerem esses pontos fortes. Por isso que é um alimentando o outro o tempo inteiro. E aí, quando tudo cresce junto, a coisa fica bem forte. E eu lembrei dessas duas metodologias e elas realmente entregam isso aqui de um jeito muito completo, né? Que legal. Vendi seu peixe sem nem combinar. Muito bom, fico feliz que você goste, obviamente a gente acredita muito nessas duas metodologias, né, a gente forma os coaches de pontos fortes para a Gallup aqui no Brasil, né, e realmente esse é um ponto de partida, a gente se conhecer para poder se desenvolver. Muito legal, Alain, poxa, quantas coisas legais você trouxe para a gente, quantos insights interessantes, vamos colocar a cereja aí em cima do bolo. De tudo que a gente falou ou de algo que você não tenha falado, pensando que o objetivo desse nosso bate-papo aqui é ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas, né, a partir do desenvolvimento. Qual é o último recado, que pode ser um resgate de alguma coisa que você já falou, ou pode ser algo que você não falou? Qual é o último recado que você quer dar para as pessoas para que elas possam seguir essa trilha de desenvolvimento constante? Olha, Yuri, eu acho que o recado final, e eu acho que o recado que deveria ser principal para todo mundo, seria o de começar, ou de recomeçar, né? Porque ninguém está começando hoje. Que às vezes quando olha lá para o Yuri, aquele monte de livro atrás e fala assim, eu nem tenho hábito de leitura. Não, começa com um dia você pode encher a estante, mas o Yuri teve um dia que ele tinha só um livro. Né? Então, assim, é começar. E depois que você começou, todo dia de manhã fala assim, hoje é dia de recomeçar. Por onde eu recomeço? Porque, às vezes, a gente fica numa comparação meio injusta. Eu tenho muita gente na internet que fala assim, você não tem que se comparar com ninguém. Eu acho que tem que comparar sim, porque o mundo compara. Agora, eu não posso comparar o meu bastidor com o seu palco, que aí é injusto. Eu não posso me comparar com alguém que começou 20 anos antes de mim, nisso que eu estou fazendo, que eu escolhi começar agora. Isso é injusto e vai me fazer mal, eu não vou chegar nunca se eu começar dessa forma.
Agora, quando eu comparo com alguém que começou no mesmo dia que eu, aí tem ali uma coisa para ir me provocando. Mas a grande coisa é começar com o que tem, fazer o melhor que dá agora. E amanhã cedo começa de novo. E depois de amanhã começa de novo. Que aí a coisa vai andando. A hora que você vê, você com um passinho por dia, pequenininho por dia, a hora que vê, ficou grande. Eu gosto muito tem um empresário aqui da internet, que não sei se você conhece, que é o Ícaro de Carvalho, que ele sempre fala assim, me dê 10 anos. Para qualquer coisa, me dá 10 anos. As pessoas querem tudo para ontem. Não, 10 anos eu chego onde eu quiser. É isso aí. Muito legal. Que belo conselho. Que belo conselho para terminar, que é comece, né? Muito legal, muito legal. Bom, Alan, muito obrigado aí pela sua contribuição, pelos seus insights, pelas suas ideias. Foi um grande prazer estar com você e eu desejo que você continue tendo o mesmo sucesso que você tem tido até hoje, né? E te parabenizando aí por ter sido escolhido como um dos top voices aí do LinkedIn. Muito obrigado, Alan. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e pelo papo, Yuri. Conta sempre comigo. Tamo junto.